Anatomia humana. Nós vamos estudar anatomia, né, humana. Anatomia humana é o campo especial dentro da anatomia que ela estuda as grandes estruturas e sistemas do corpo humano. Ou seja, a anatomia vai fazer parte de quê? A gente vai estudar todas as estruturas do corpo humano, todas as partes do corpo humano, todos os sistemas. Vão estar estudando. O corpo humano, ele é como todos os animais, consiste em sistemas que são formados de órgãos e constituídos de tecidos, que por sua vez são formados de células. Como assim, professora? Professora, Pode falar. só uma duvidazinha. Eu não sei se isso é com o seu microfone ou se é o meu celular. Eu não sei. Mas só que quando a senhora começa a falar, corta, a sua voz some e depois volta. O de você está aparecendo aqui, gente, assim. Se continuar assim, tu vai falando, porque aqui tá normal. O de vocês, dos outros meninos, tá normal? Tá aparecendo aí direitinho a voz, gente? Respondam aí no bate-papo. Então, no caso, é o meu mesmo. O Eu meu vou tá tentar normal, o meu tirar o tá fone. normal. As meninas estão dizendo que tá normal. Desculpa, então, por atrapalhar. Não, fique de boa. Qualquer coisa vocês vão falando, gente. Pode falar que eu vou ver, porque aqui tá normal. Então, gente, anatomia humana, né, é um campo dentro da anatomia, né, que ela estuda grandes estruturas do sistema do corpo humano. Então, o corpo humano, ele é formado por órgãos, por exemplo. Tem a cabeça é um órgão. Dentro da nossa cabeça vai ter os tecidos e vai ter as células. Então, são formados de tecidos e células. Então, a gente vai estar estudando cada parte do corpo humano e cada parte do corpo humano tem um tipo de sistemas. Nós vamos estar vendo todos eles. Anatomia. O que significa anatomia? O que significa essa palavra? Ana significa em partes, tomia cortar, porque é dividida ao meio. Por exemplo, tem ossos que são divididos ao meio, se dividem em dois, músculos que se dividem em dois. Então, todos eles são divididos em partes. Nós vamos estar dividindo e cortando. No português, dissecção, que também significa cortar. É a ciência que estuda a organização e estrutura do corpo humano. Então, na anatomia, nós vamos estudar o corpo humano. Como que ele se divide? Eu tenho um braço, como que meu braço é dividido? Quantos ossos tem meu braço? Quantos ossos tem minha cabeça? Quantos ossos tem o meu corpo humano? Então, isso a gente vai estar estudando na anatomia. Se eu vou dar uma injeção, qual o músculo que eu vou dar a injeção? É no deltoide? É no músculo? Onde que é? Então, tudo isso é no glúteo. Então, tudo isso nós vamos estar vendo, né? Onde que é? Qual a parte do corpo humano? Meu paciente está sentindo uma dor, qual é a parte que está superior, inferior? Então, por isso que vocês devem aprender as partes e a estrutura do corpo humano, onde está localizado cada parte. Ramos da anatomia, né? Quais são os ramos que estudam a anatomia? Citologia, né, que é o estudo das células. Histologia, que é o estudo dos tecidos do corpo humano. Embriologia, o estudo do desenvolvimento do indivíduo. Anatomia radiológica, que é estudo dos órgãos por meio de raio-x. Como é que vai estudar esses órgãos por meio de raio-x, professora? Quando uma pessoa cai, tem um acidente de moto, faz um raio-x, não dá de ver lá, né? Ah, quebrou o osso tal, quebrou o fêmur, quebrou o braço. Então, todas essas partes dá de você visualizar por meio do raio-x, né? De uma imagem. Então, também dá de estudar isso, é um ramo da anatomia. E
anatomia antropológica, né, que é tipos de raciais, são os tipos de ossos que existem, tipos de músculos, tipos de seres humanos, que cada um vai ser diferente do outro. Conceito de variação anatômica e normal. Uma vez que a anatomia utiliza como material de estudo do corpo humano, torna-se necessário fazer alguns comentários. A simples observação de um grupamento humano evidencia de imediato diferenças morfológicas entre elementos que compõem o grupo. Estas diferenças morfológicas são denominadas variações anatômicas e podem apresentar externamente ou qualquer um dos sistemas do organismo, sem que isso traga prejuízo funcional para o indivíduo. Então, né, como que é isso? O nosso corpo humano tem diferenças morfológicas. Que diferenças morfológicas são essas? Como que eu sou formada? Meu sexo, minha cor, minha raça, meu tamanho, minha estatura. Por exemplo, aqui, ó, esse homem é igual a esses? Não, né? São diferentes, tamanhos, cores, só estão vestidos da mesma forma, mas são diferentes. Então, esse aqui é mais alto e esse é mais baixo. Esse é magro, esse é gordo, esse é mediano. Então, o osso desse não vai ser igual desse, nem esse, nem esse. Então, cada ser humano vai ter o quê? O seu tipo de osso, o seu tipo de organismo, o seu tipo de tamanho, o seu tipo de tecido. Então, vai ser diferente. Cada um vai ter sua estatura, seu tamanho, e o organismo é diferente, como que vai ser os ossos de um, como que vai ser os ossos de outro. Então, cada um tem uma forma e tamanho diferente. Anomalia. Tem pessoas que podem nascer com algum tipo de anomalia, gente. Por exemplo, pode ser genético, pode ser da família, porque tem alguém doente, pode ser por conta que não tomou ácido fólico na gravidez, ou teve uma malformação. Então, quando ocorre a malformação, vai interferir na anatomia do corpo humano. Ou seja, o crânio dessa pessoa não vai ter a parte temporal, occipital. Por quê? Porque está faltando um pedaço da cabeça dessa criança, porque vai nascer com algum tipo de anomalia. Eu acho que vocês já devem ter visto, né? Crianças que nascem com microcefalia, macrocefalia, com a cabeça grande, né? A cabeça pequenininha demais. Tudo isso são anomalias que vai diferenciar na anatomia da pessoa quando ela crescer. Fatores gerais de variações, né? Em relação aos fatores de variação anatômica do indivíduo. Como que se vai diferenciar as fases da vida? Primeiro, quando a pessoa tem relação sexual lá e vai ter o ovo. Nos 15 primeiros dias vai ter o ovozinho lá. Depois que esse espermatozoide se fecundar direitinho, vai ter o quê? O embrião. Até o segundo mês vai ter o embrião lá na gravidez. Até o 9º mês já vai ter o quê? O feto. Então, vai ter o fetozinho lá. Fase extrauterina. Vai ter o recém-nascido, né? Após o nascimento. Aí vai ter a infância, né? Até o fim dos 2 anos de idade. Entre 2 anos de idade até o fim do 10º ano de idade e continuidade, já vai se diferenciar se é menino ou menina. Como assim, professora? Se ele já nasce menino ou menina? Mas os gostos. Se ele já vai se vestir sozinho, o que ele quer usar, o que ele gosta de usar, como que ele está se comportando. E depois já vai vir a puberdade. Na puberdade também vai mudar bastante coisa. Por quê? Porque na puberdade vai aparecer o quê? Os pelos pubianos, vai mudar a voz do menino, a menina vai crescer os seios, vai criar pelos. Então, tudo isso vai na puberdade e vai mudando a forma do corpo. Uns vão engordando, outros vão emagrecendo. Então, tudo isso vai mudando a forma do crescimento e desenvolvimento do adolescente. Tanto menina quanto menina. Quando a gente for estudar o sistema reprodutor feminino e masculino, vocês vão entender melhor. Aí vai vir a parte jovem, né, que é até 21 anos de idade.
adulto até 60 anos de idade. E depois dos 60 já vai ser o quê? Idoso ou velho. Certo? Então, essas são as fases extrauterino, né? Que vai do recém-nascido até a velhice. Então, vocês têm que saber cada um desses. Nomenclatura anatômica. Como toda ciência, a anatomia também tem sua linguagem própria. Há o conjunto de termos empregados para designar e descrever o organismo em partes. Dá-se também o nome de nomenclatura anatômica. Foram abolidos, né, nomes de pessoas para designar coisas, ou seja, posição ou situação de um trajeto. Existem algumas abreviaturas para os termos gerais de anatomia. Que abreviaturas são essas? São abreviaturas, gente, usadas para poder escrever alguma coisa, para poder fazer um relatório, identificar alguma parte do corpo humano, poder fazer uma prova, poder fazer uma anotação de enfermagem. Então, como que é essas abreviaturas? Artéria, se for uma artéria que você estiver falando, você só vai pôr um Azinho. Se for mais de uma artéria, são 2 As. Glândulas, se for uma glândula, GL. Ligamentos, se for mais de um ligamento, são LIGG. Se for apenas um ligamento, LIG, LIG, porque está abreviando. Músculo, se for um músculo, só é um Mzinho. Se for mais de um músculo, é 2 Mzinho, né, do paciente. Nervo, um Nzinho. Mais de um nervo, 2 Ns. Ramo, um R, né, que é o ramo que estuda anatomia. Mais de ramos, são ramos que estudam anatomia, 2 R's. Veia, uma veia cava, mas é a veia cava e a veia superior. Então, são 2 veias, 2 V's. Então, isso aqui são abreviações que vocês podem estar utilizando para identificar algumas partes do corpo humano. Como que é a divisão do nosso corpo humano, gente? O nosso corpo humano, né, como vocês podem ver aí do ladinho, um desenhozinho. Nosso corpo humano se divide em cabeça, cabecinha, pescoço, tronco e os membros. A cabeça corresponde à extremidade superior do corpo, estando unida ao tronco, por uma porção estreitada do pescoço. O tronco compreende o tórax e o abdômen. Então, gente, em relação à divisão do corpo humano, o que eu quero que vocês entendam? Que com esse macete vocês vão entender todas as partes do corpo humano. O nosso corpo humano, ele é dividido em membros superiores e membros inferiores. Então, a parte dos membros superiores são a parte de cima. Essa parte aqui de cima, ó, do tronco para cima. E a parte inferior é a parte daqui para baixo, das pernas. Então, é dividida em membros superiores e inferiores. Por exemplo, quando você vai anotar que o paciente está com acesso. Paciente estável, portando acesso em membro superior, direito ou esquerdo, tem que saber. Membro superior, né? Se o acesso estiver nos braços. Se estiver nas pernas, vai ser aqui, né? E você também tem que saber a parte, porque se é um acesso central, se estiver na femoral, se estiver na subclávia. Então, por isso que vocês têm que conhecer as partes do corpo humano. Onde que está cada parte. O tronco compreende o tórax e o abdômen, né? Então, tudo isso você tem que saber onde que está cada parte, né? Onde que está cada uma delas. Então, por isso que eu quero que vocês entendam o que é parte superior e o que é parte inferior. Dos membros, 2 superiores são e 2 inferiores. Cada membro apresenta uma raiz pelo qual está ligado o tronco com a parte livre. Ó, os membros superiores são os 2 braços. Os membros inferiores são os 3 braços. Ai, meu Deus, desculpa. Espera aí que sumiu aqui.
falei errado, gente. 3 braços, porque apertei aqui e sumiu, foi tudo. Desculpa aí. Pra ver. Muito bem, o Douglas tá ligado aí. Eu vou colocar o slide aí e vocês disseram se aparece de novo, tá? Apareceu, foi em outro lugar aqui. É bom que estão ligados. É a chuva já. Tá aparecendo aí de novo, né, gente? O slide. Apareceu. Obrigada. Então, a divisão do corpo humano, né? Parte superior e inferior. Parte superior, os 2 braços, e parte inferior, as 2 pernas. Então, essa parte aqui de baixo vai ser inferior e a parte de cima vai ser a superior. Na transição entre o braço e o antebraço, o cotovelo, o antebraço, a mão, o punho, vai estar a parte o quê? Superior. Já a coxa, o tornozelo, o joelho, as pernas, vai ser a parte inferior. Então, vamos lá. Corpo humano, né? Tem a cabeça, o pescoço. Na cabeça tem o crânio e a face. O tronco, aqui tem o tórax e o abdômen. Aí os membros, existem os membros superior, que estão em cima, né? E inferior embaixo. Então, você sempre vai lembrar, né? Superior é a parte de cima, inferior a parte de baixo. Para vocês não se confundirem. Na parte superior, a parte de cima, vai ter o quê? Ombro, braço, antebraço e mão. Parte inferior, quadril, coxa, perna e pé. Então, essa é a parte inferior. Se eu perguntar para vocês, em relação... Deixa eu fazer uma pergunta aqui, vamos ver se vocês estão captando. A região peitoral, os peitos, eles estão na parte superior ou inferior? Superior, muito bem. Manu, Douglas, esses que participam, eu vou anotar tudo aqui para saber. É bom que na aula prática vão tudo ganhar ponto. Então, estão prestando atenção. Então, está na parte superior. Se a pessoa sofre um corte nas coxas, é a parte inferior ou superior? Inferior, muito bem. É isso que eu quero que vocês entendam, gente, porque quando a gente for estudar os ossos, vamos ver daqui a pouco o nome dos ossos, vocês vão saber onde está localizado cada um. Se está na parte superior, se está na parte inferior. Então, tudo isso, tá? Então, aqui vocês entenderam, né? A cabeça vai ter o crânio e a face, né? O crânio é a parte de cima da cabeça, a face é a parte do rosto. O tronco vai ter o tórax, né? Nosso tórax aqui, e o abdômen, que é a parte de baixo da barriga. Já a parte superior vai ter o ombro, os braços, o antebraço e a mãozinha. Essa vai ser a parte superior. Já os membros inferiores vai ter o quê? As coxas, as pernas e os pés. Vimos aqui as partes do corpo. As partes do corpo humano, gente, eles podem se dividir em posições anatômicas, que a gente vai ver como que é a posição do paciente, como que aquele paciente está. Ele está deitado, que posição é essa? Então, a gente vai estudar isso também. Para evitar o uso de termos diferentes nas descrições anatômicas, optou-se por uma posição padrão, que significa posição de descrição anatômica. O corpo que está, como é que esse corpo aqui está? Vamos observar aqui, ó, vocês estão vendo aí o homenzinho e a mulherzinha. Eles estão em pé, né? Numa posição ortostática, ou bipt, que é em pé. Vão estar com os membros superiores estendidos, né? De lado. E as mãos voltadas para frente. A cabeça e os pés apontados para frente e o olhar para o horizonte. Se eles estivessem deitados, que posição seria essa, do jeito que eles estão aí? Qual é o tipo de decúbito? Então, isso que a gente vai aprender. Existe ventral, dorsal, lateral, cranial, pondálico. Em relação ao corpo humano, né? Em relação às posições. Já os planos, existe plano mediano, que vai dividir o corpo no meio.
Frontal, que vai dividir o corpo em anterior e posterior, que você vai ver ele na frente ou atrás. E transverso, que vai dividir o corpo em superior e inferior. A gente vai ver uma imagenzinha para vocês entenderem melhor. Plano mediano. Como é que é mediano? Quando se parte ao meio. Tá vendo? Ó, que ficou um peito para um lado, um peito para o outro, um braço para um lado, um braço para o outro. Esse é o plano mediano. Frontal é de frente. Quando você vai poder visualizar frontal, a vista superior, anterior e posterior. Anterior é o que você vê pela frente e posterior é o que você vê por trás. Essa é a parte frontal. E transverso, que vai dividir ao meio, membros superiores e membros inferiores para baixo. Então, isso aí é um tipo de plano. Pode ser frontal, mediano e transverso. Então, vocês têm que lembrar, né? Mediano, vocês vão lembrar de meio, que vai se partir ao meio. Frontal, que vai estar de frente, que nem aqueles que estavam em pé. Só que na parte frontal, quando está em pé, dá de ver tanto a parte anterior quanto posterior. E transverso, que vai se dividir ao meio, dividindo o quê? Membros inferiores e membros superiores. Os tipos de decúbito, por que vocês têm que aprender? Porque quando vocês fizerem lá a anotação de enfermagem, vocês têm que saber em que decúbito aquele paciente está. Paciente se encontra no leito, em repouso, em decúbito dorsal. Foi realizada a mudança de decúbito do paciente. Gente, essa relação dos decúbitos vocês têm que saber e aprender, por conta que vocês fazem muito isso na anotação de enfermagem. Nas prescrições, dizem que tem que mudar decúbito lateral, decúbito do paciente a cada 2 horas, para evitar a úlcera por pressão. Então, por isso que vocês têm que saber os tipos de decúbito, né? Para poder estar modificando o paciente, mudando a cada 2 horas. Ou a cada 4 horas, depende da prescrição médica. Primeira posição, decúbito dorsal, que é de peito para cima, né? Deitado. É naquela posição que aquele paciente estava em pé. Só que, no caso, ele aqui está deitado. Então, todo de frente, né? Deitado. Esse é o decúbito dorsal. Decúbito ventral é a mesma coisa que o paciente está pronado, é peito para baixo. Gente, isso é uma das melhores posições, que o pulmão abre bem, a respiração fica melhor. Quem consegue dormir assim de peito para baixo é muito bom. Eu não consigo, me dá agonia logo. Mas quem consegue é muito bom. Então, essa é a decúbito ventral, né? Depois eu vou passar até um exercíciozinho com esses decúbitos aqui para vocês poderem preencher e lembrar. Posição de litotomia, que é as pernas para cima, ó. Pode colocar aqui embaixo, vocês podem colocar, gente, rolinhos de lençol, travesseiro, para poder o paciente estar esticando as pernas. Decúbito lateral. Aqui o paciente está de lado. Lembrando, gente, que decúbito lateral são 2 tipos, porque pode ser paciente que se encontra em decúbito lateral direito, paciente que se encontra em decúbito lateral esquerdo. O paciente pode estar de 2 formas, para o lado direito ou para o lado esquerdo. Vai ter esses 2 decúbitos. Então, pode mudar tanto para o esquerdo quanto para o direito. Lateral, vai estar de lado. Ó. Pode ver que ele tem um travesseiro aqui nas pernas, né, para poder ajudar na posição melhor. E posição de Trendelenburg. Que posição é essa? As pernas para cima e a cabeça para baixo. Desse jeito aqui, se o paciente estiver desmaiando ou tonto com essa posição aqui, fica até melhor. Porque o sangue fica mais rápido, né? Ele vai oxigenar mais rápido o cérebro do paciente. Então, são essas 5 posições que a gente vai ver. Como se divide a parte da frente do paciente? Quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito, quadrante inferior esquerdo. Aqui vai se dividir em 4. Por exemplo, tá com a dor. O paciente está com a dor no estômago. Ele está com a dor lá no estômago. Vai ser o quê? Qual quadrante? Então, vocês têm que pôr. É no quadrante inferior? É no quadrante superior? O estômago está localizado aonde, gente? Na parte superior ou inferior?
explicando aqui porque você estava certo, inferior, muito bem. Porque você estava em dúvida, verificar lá a parte das pernas, mas como se divide anatomicamente, aqui no meio do umbigo, da linha umbilical, já vai ser a parte inferior, tá? Porque já vai estar ligada às pernas. Então, vamos lá aqui. Muito bem, todo mundo acertou, então prestando atenção. Participem. Região hipocondríaca direita, região epigástrica, né? Região hipocondríaca esquerda. Aí a lateral, que tá de lado, né? Tem esquerda e direita. Região umbilical, que é onde tem o umbigo, né? No meio. Aí vai ter inguinal direita, inguinal esquerda. E região púbica ou hipogástrica do estômago, bem aqui. Então, vamos lá. Primeiro, vamos lembrar, né, a exposição. Durante a exposição, nós vamos ver anatomicamente que é dividido em 4 quadrantes, né? Quadrante superior e quadrante inferior. Vocês vão traçar uma linha imaginária na cabeça de vocês, lembrando que no meio é o umbigo. Do umbigo para cima é a parte superior, do umbigo para baixo a inferior. E as regiões. Região epigástrica, região hipogástrica, região umbilical, que é o umbigo no meio. Região inguinal direita, inguinal esquerda e lateral, a lateral, direita e esquerda. Até porque quando você for colocar que o paciente está com uma dor, por exemplo, paciente refere dor embaixo do ventre, então ele está com dor na barriga. Qual parte que fica? Está na região, tá com a dor sinulado, tá com a região, com a algia na região inguinal, ou no quadrante inferior esquerdo, ou no quadrante inferior direito. Então, tudo isso vocês têm que saber para poder identificar. Descrição da posição anatômica. Vamos ver como é que se descreve, né? Mais um homenzinho aí para vocês observarem, né? Como que a gente vai descrever ele. Primeiramente, em pé, com a face de olho para frente, né? Aí ele tá em pé com a face. Essa parte aqui da face seria dos membros, o quê? Superiores, né? Membros inferiores, que é as pernas juntas, né? Com os pés dirigidos para frente. Membros superiores, estendidos e aplicados ao tronco com a palma de mão voltada para frente. Então, aqui a gente já viu os membros superiores e inferiores, né? Ele tá em pé, com as perninhas juntas e as palmas da mão virada para frente. Se ele tivesse de lado, a gente estava vendo da mesma forma. Vai ter o crânio. Vai ter o crânio, né? Superior. Dorsal ou posterior, né? Porque ele pode estar em decúbito dorsal deitado. Você vai ver tanto a frente anterior quanto a frente posterior, porque nessa posição aqui, você pode ver tanto a frente quanto as costas. Lateral esquerdo, direito. Você pode ver tanto a lateral esquerdo quanto o direito. Inferior ou podálico, né? Os pezinhos, que é a parte inferior desse homenzinho. E ventral ou anterior. Então, dá de verificar todas as partes. Lembrando que essa parte aqui vai ser a parte superior e aqui a parte inferior. Podendo ser dividida dessa forma. Os livros de anatomia humana geralmente dividem o corpo nas seguintes grupos regionais. Como que é dividido, né? Cabeça e pescoço, que inclui o que está acima da parte torácica superior. Então, lembrando, a minha cabeça e o meu pescoço, ele está nos membros superiores do meu corpo, ele está acima. Então, lembrando, o que é o membro superior? A parte de cima. O que inclui, professora? Mão, antebraço, braço, ombro, axila, região peitoral e região escapular. Então, essas partes, esses membros, fazem parte dos membros superiores. Logo depois vem o que? O tórax. É a região do peito comprometida entre a abertura torácica superior e o diafragma torácico. Ou seja, o tórax faz parte do quê? Da parte superior, né? O tórax de vocês. Então, é lá da parte superior.
As costas, né, tem a coluna vertebral e seus componentes, as vértebras e os discos intervertebrais. Daqui a pouco a gente vai poder ver quantas vértebras tem, quantos discos tem, quais são os tipos de ossos. Pelve e períneo, onde fica, a gente vai poder visualizar. E os membros inferiores. Geralmente é tudo que está abaixo do ligamento inguinal, né? Abaixo aqui do ligamento. Quais são? Coxa, articulação do quadril, perna e pé. Então, essas partes das pernas, dos pés, vocês vão conhecer melhor. Tudo faz parte dos membros inferiores. Quais são os sistemas do corpo humano? Agora eu vou estar só citando para vocês, tá, gente? Mas a gente vai ver aprofundado cada um deles. Mas agora vocês vão ver aqui os sistemas do corpo humano e o que cada um estuda deles, para vocês poderem entenderem, para quando for explicar, vocês já saberem do que se trata. Então, cada palavra dele, você já vai ligar alguma coisa, é bem fácil. Sistema circulatório, vai cuidar do quê? Da circulação do coração e dos vasos sanguíneos. Então, o sistema circulatório vai cuidar de todo o sangue do nosso corpo. Como que esse sangue ele passa, como que ele é transportado, cuidar do nosso coração, dos vasos sanguíneos. Então, tudo que tem a ver lá com a parte de sangue vai estar cuidando o sistema circulatório. Sistema digestivo. Você já lembra, digestivo vem de digestório, vem do quê? Do estômago. Então, o sistema digestivo vai cuidar dos alimentos, né, com a boca, né, estômago e intestino. Então, vai cuidar tanto da nossa boca, do nosso estômago, do intestino, como que a gente está se alimentando, será que esse alimento foi bem infundido, será que está dando alguma reação, alguma diarreia, vômito, mal-estar. Então, essa parte, quem cuida é o sistema digestório. Onde que está aquele alimento? Será que ele desceu para o lugar certo? Será que ele não ficou em algum lugar? Então, vocês vão verificar tudo isso. Sistema endócrino, né, que é a comunicação interna do corpo através dos hormônios. Então, tem gente que tem muito hormônio, tem gente que tem pouco, tem gente que não pode tomar anticoncepcional com hormônio, que faz mal. Então, o sistema endócrino cuida das partes dos hormônios. Sistema imunológico, defesa do corpo contra os agentes patogênicos. O nosso sistema imunológico, gente, o que é que nós vamos entender, né? Que é a defesa do nosso corpo, né? O sistema imunológico. Por exemplo, tem gente que anda no sereno e já amanhece gripado. Porque não tem a defesa do sistema imunológico. Porque o nosso sistema imunológico, cada um tem um sistema diferente. Por exemplo, teve gente que pegou Covid que não sentiu nada. Nem sabia que tinha pegado, só sabe porque fez um exame. Já teve gente que pegou, ficou ruim, ficou desaturando, até morreu. Então, cada sistema imunológico de uma pessoa é diferente da outra. Por exemplo, a Vitória tem crise de enxaqueca. E para a Vitória é bom Doralgina. Aí lá fala pro Alisson e pro Douglas. Ah, eu tomei Doralgina, é bom. E eles estão com crise de enxaqueca. Não é porque é bom para a Vitória que vai ser bom para o Douglas. Porque cada pessoa tem um organismo diferente. Cada um tem um organismo diferente. Então, o Douglas falou ali, só de pirona que funciona comigo. Em relação ao sistema imunológico, porque o teu sistema imunológico é bom, tem defesa para isso. O meu, se eu posso tomar 1000 de pirona, que não passa mais minha dor de cabeça, meu organismo já se acostumou com isso. Então, tem sistema imunológico que ele tem uma defesa melhor e maior. Por exemplo, tem gente que pega sereno, já fica gripado. Tem gente que toma coisa gelada, já fica com a garganta doendo. Tem gente que bebe um dia, no outro dia já tá com a garganta doendo. Então, não tem defesa, né? Por isso que a gente tem que ver o sistema imunológico. Como que tá o sistema imunológico de vocês? E em relação à anatomia também, a gente vai ver em relação ao sistema imunológico vitaminas, tá, gente? Que vocês precisam tomar para poder o quê? Fortalecer os ossos, fortalecer os músculos, fortalecer a saúde. Porque se vocês acham que vitamina só vou tomar uma vitamina assim, assim, assado. Não é. É só em relação aos alimentos também.
Próximo. Sistema tegumentar, pele, cabelo e unhas. Nós vamos verificar também o sistema tegumentar. Tem gente que tem a pele boa, mais bonita. Outras pessoas têm a pele mais ressecada, tem mais espinha. Outros já têm, os cabelos crescem mais rápido. Então, cada um tem um sistema diferente, né? Cada pessoa reage de uma forma. Como, por exemplo, tem pessoa que tem um sistema tegumentar ótimo, que se tomar uma vitamina ou se alimentar corretamente, os cabelos crescem rápido. Tem gente também que não cresce o cabelo, por exemplo, o meu cabelo demora a crescer. Se não cortar com a pessoa correta, assim, demora. Então, não é bom meu sistema tegumentar. As unhas também, por exemplo, tem gente que rói unha, que não consegue deixar crescer, que são frágeis. Tudo isso faz parte do sistema tegumentar, né? De como você está se alimentando. Tudo é em relação à alimentação, gente, os sistemas de vocês. Será que você está se alimentando bem? O que, é que você está comendo? Tudo isso ajuda tanto no sistema quanto no crescimento dos ossos, no fortalecimento. Sistema linfático, né? Nós vamos estudar as estruturas dos tecidos, né? E do fluxo sanguíneo, como é que tá seu fluxo sanguíneo. Sistema muscular, né? Que proporciona o corpo, né? Os músculos, como é que tá os músculos de vocês? Tá forte? Como é que é? Sistema nervoso, cérebro, o nervo. Como que é o sistema nervoso de vocês? Será que vocês têm uma raiva e já ficam passando mal? A pressão já aumenta? Como é que é o sistema nervoso de vocês? Então, tem que ter cuidado com tudo isso, né? Porque às vezes a pessoa é nervosa, tem uma raiva e já pega um AVC. Então, tem que controlar o sistema nervoso também. Nós vamos estudar, que é uma das partes que eu mais gosto também, o sistema reprodutor, gente, que é os órgãos sexuais, feminino e masculino. Tem gente que conhece, né? Ah, eu tenho isso. Qual que é a parte? A vagina, o pênis, mas não sabe que se divide em partes, né? Não é vagina e pênis, tem várias partes que se dividem. Então, tudo isso vocês têm que conhecer anatomicamente cada parte, o que se divide, o que, como que é. Então, a gente vai conhecer todas as partes do sistema reprodutor feminino e masculino. O sistema respiratório, né? Que são para respiração e inspiração do pulmão. Sistema ósseo, né? Nós vamos conhecer o sistema dos ossos, como que eles são classificados, quais os nomes dos ossos. A gente vai aprender todos os nomes, os principais, tá, gente? Não se preocupe, que a gente vai aprender aqui e também eu vou mostrar na prática, onde fica localizado cada um. O sistema excretor, né? Os rins e estruturas envolvidas na produção e excreção da urina. Vamos conhecer, né? O sistema lá. Aqui, ó. Essa imagenzinha aqui é do sistema, ó, esquelético. Ó, o esqueletozinho aqui, ó, gente, vocês vão estudar todos eles. Eu vou querer o nome de todos aqui, ó, dos principais, a gente vai ver tudinho. É tanto que eu vou querer depois que vocês desenhem um esqueletinho com todos os nomes pra gente fixar melhor. Musculatório, né, a gente vai conhecer os músculos. O circulatório, né, essa parte azul aqui são as veias. E a vermelha as artérias. Aí, ó, aqui, ó, o sistema renal. Então, vamos ver. Alguém falou alguma coisa. Deixa eu ir lá, porque eu tenho que fechar aqui o slide para ir ver lá, gente. Gente, professora, eu estou usando essa conta com meu nome, mas pois meu celular está com problema, como questionei agora há pouco. Quem está assistindo a aula é o aluno Janilson, da turma 43. Não entendi muito bem. Mas acho que é o aluno que está assistindo. Professor, Pode falar. sou eu, Janos. É por causa que, como eu questionei agora há pouco, meu celular tá dando aquele problema, aí eu tô usando o telefone dele. Eu entrei pela conta dele, entendeu? De outra pessoa, né?
Isso, caso a senhora questionasse se não tivesse o nome dele na lista, Ah, tá, entendi. tá bom? E quem foi que entrou? Quem é que tá aí com o e-mail do técnico de enfermagem da turma? Eu não sei me informar. Sei não. Enfim, vamos continuar. Mas acho que vai se identificar. Porra, eu vou ver tudinho, porque eu vou anotar aqui o nome de quem tá participando, que eu vejo tudinho, os nomezinhos pra poder colocar. Então vamos continuar. Tem gente que diz que tá. A Antônia disse que não tá ouvindo direito. Os demais estão tudo ouvindo. Pode ser teu microfone, Antônia. Ou então fone de ouvido, conecta direito. Porque tinha alguém no início da aula com esse problema, mas depois melhorou, né? Tá normal, a Eliane falou. Vocês vão falando aí, gente, pra me comunicar. Não deixa eu falando sozinha, não. Então vamos continuar a nossa aula. Obrigado, gente. Qualquer dúvida, a gente vai falar no final, daqui a pouco, tá? A gente vai encerrar aqui e lembrar tudo que a gente viu para poder ir debatendo. Então, peraí, agora fechou, foi o slide todo. Os sistemas, né? A gente viu alguns, né? Pincelou alguns, como que é cada um que cuida. Tecido do corpo humano. Os tecidos do nosso corpo humano. Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Nas camadas da pele, epitelial. Então, a nossa pele, nossos tecidos, eles são formados pelo tecido epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. O tecido epitelial é o tecido de revestimento que forma as membranas e recobre toda a superfície corpórea, externa e internamente, da cavidade das mucosas. Então, o tecido epitelial é esse primeiro da nossa pele. Se você olhar aí pro seu braço, né, tem a pelezinha, né, esse tecido que você tá vendo aí, ó, pegue aí na sua pelezinha. É o tecido epitelial, é a primeira camada da pele. Para que serve o tecido epitelial, professora? Para proteção das ações mecânicas, absorção das substâncias, excreção de substância, função sensorial e estímulos, tato, por exemplo, o tato. Então, serve mais para tato também. Por exemplo, alguém vai lhe beliscar aí, você vai sentir. Serve para o tato. Porque é o quê? O tecido epitelial. Vai estar pegando no seu tecido epitelial. Então, essa é a primeira camada da pele, o tecido epitelial. Tecido conjuntivo, também conhecido como conectivo, tem como função a sustentação, o preenchimento, a defesa e a nutrição do corpo. Suas fibras podem ser de 3 tipos: fibras colágenas, elásticas e reticulares. Esse tecido conjuntivo, gente, é a segunda parte do corpo, da pele, a segunda camada, né? Porque tem o epitelial e o conjuntivo. Ele também serve de defesa. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram dizer, uma pessoa bem magrinha tá com frio e o outro não tá, o tecido conjuntivo. Às vezes tem uns que tem mais do que outros, né? Tem mais tecido adiposo também. Então, essa é uma parte de defesa do corpo. Então, o tecido conjuntivo frouxo. O tecido conjuntivo ele vai se dividir em duas formas, né? É o conjuntivo frouxo, né, que é a estrutura dos órgãos, pele, mucosas e glândulas. O fibroso, que vai participar dos músculos, né? O adiposo, que é formado por células adiposas preenchendo os espaços vazios, né? Funciona como reserva alimentar, como sustentação para os órgãos, né? Proteção contra o frio e ações mecânicas. Então, diz assim, tô com frio, tu não tem tecido adiposo, por isso que tu tá com frio. Tem gente mais cheia que tem mais tecido adiposo, né? E não sente tanto frio, porque vai proteger, né? Quem tem muito tecido adiposo. Quem é magrinho quase não tem. Tecido cartilaginoso, que é formado por substâncias que promovem a sustentação do corpo com a resistência elástica à pressão. Exemplo das articulações, né? Tecido ósseo, que é o principal, gente, que vai constituir os tecidos do organismo.
Então, o tecido ósseo é aquele que vai constituir, revestir os ossos do nosso corpo humano. Ele é responsável, e tem um hematopoético, que é responsável pela produção dos elementos do sangue. Então, esse tecido é o que promove, né, produz o sangue. Tecido muscular. Ele é formado por células alongadas, né, como fibras musculares, são responsáveis pela contração e relaxamento do corpo. Então, quando você contrai seu corpo, quando você relaxa, tudo quem cuida disso, de um relaxamento, algum exercício, às vezes você vai para academia, aí fica dolorida, tudo isso é os músculos, porque os músculos que cuidam desse relaxamento, dessa tensão. Então, essa parte quem é responsável é o tecido muscular, né? E o tecido muscular ele vai se dividir em 3 tipos. Tecido muscular esquelético, né? Que é a parte do esqueleto. Tecido muscular cardíaco, né? Que forma os músculos do coração. Aí temos também o tecido nervoso, que é um dos tecidos especializados no organismo, né? E forma um sistema nervoso, é sensível a diferentes tipos de estímulos, né? Fora do organismo, sendo capaz de conduzir os impulsos nervosos de maneira rápida e eficiente a todo o corpo. Então, o tecido nervoso, por exemplo, ele que vai comandar, né, os impulsos nervosos. Por exemplo, se a pessoa estiver nervoso, teve uma raiva, está com os batimentos acelerados. Então, tudo isso vai mudar no sistema nervoso, né? No tecido, vai dar alteração. Então, vamos ver como que se divide o corpo humano. Classificamente, o corpo humano, ele é dividido em cabeça, tronco e membros. Quais são os membros? Inferiores e superiores. Dessa forma que é dividido o corpo humano. A cabeça vai se dividir em quê? Em face e crânio. O tronco vai se dividir em quê? Pescoço, tórax e abdômen. Os membros em superiores e inferiores. O membro superior é dividido em ombro, braço, antebraço e mão. Então, esse é o membro superior. O membro inferior é dividido em quê? Dividido em quadril, coxa, perna e pé. Então, essas são as partes do superior e inferior. Então, quando vocês lembrar lá, né? Cite 3 membros superiores. Vocês vão lembrar. Superior é a parte de cima que a professora me ensinou. Então, qual que é? Vai ser o ombro, vai ser meu braço, vai ser meu antebraço, vai ser minha mão. Inferior. Lembrei que inferior é a parte de baixo. Quais são? Quadril, coxa, perna, pé, as pernas, são 2. Então, pode ser também as partes da perna, que nós vamos aprender. Então, essa é a parte inferior. Então, eu quero que vocês lembrem disso, né? Que o corpo humano vai se dividir em quê? Cabeça, tronco e os membros. Vai ter os membros superiores e os membros inferiores. Vocês sabendo, gente, quais são os membros, vocês vão saber cada ossinho quando a gente for estudar. Por exemplo, quando eu perguntar para vocês, agora vocês não vão saber, né? Que eu ainda vou mostrar. Onde fica localizado o ossinho una, rádio, escápula? Aí vocês vão dizer, o rádio fica localizado no membro superior, a una fica localizada no membro inferior. Estou dando um exemplo. Onde fica o fêmur? Fêmur é localizado inferior. Existe o direito e o esquerdo. Então, porque vocês já vão saber qual é o tipo de membro e onde está localizado. Gente, qualquer dúvida vocês perguntem, tá? No final, quando terminar esse slide aqui, a gente vai dar uma revisadazinha, vou fazer algumas perguntas para a gente fixar melhor. Se eu estiver falando rápido, porque às vezes eu falo muito rápido, vocês perguntem, tá? Não vão ficar com dúvida não, nem depois reclamar. Por favor, me ajudem, que eu ajudo vocês. Porque é bem complicado esse negócio de AD, né? Tipo, eu tô falando, às vezes tem gente que não tá nem prestando atenção, tem gente que tá nem aí, outros estão ligados, prestando atenção. Sei que é mais difícil de entender, mas não se preocupe que tudo que vocês tiverem dúvida, tudo que eu for mostrar aqui, quando a gente for pro laboratório, vai ficar bem melhor, porque vocês vão ver o esqueletozinho, eu vou mostrar no esqueletozinho, então vai ficar bem mais fácil. Mas aí a gente precisa ver a teoria primeiro, tá?
Então, né, temos as variações anatômicas, né? Cada variação anatômica a gente vai poder diferenciar entre sexo, idade, raça, biotipo e evolução. Como assim? Tem gente que tem evolução maior, tem gente que tem evolução menor. Então, vamos lá, né? Posição anatômica, que nem vocês já viram, né? Tem a dorsal, superior, a medial, né? Isso aqui são as posições que a gente viu. Então, a posição anatômica é uma das posições de referência que dá significativa aos termos utilizados na descrição das partes do corpo. Por que que vocês não têm? Por exemplo, um paciente está deitado em decúbito, posição anatômica em decúbito dorsal. Então, tá em decúbito lateral, tá ventral. Então, tudo isso vocês têm que saber como que tá anatomicamente, né? Qual é a posição que ele tá. Então, essas são as posições anatômicas, né? Tem a posição supino dorsal, né? Que pode ser. Gente, a posição dorsal, né? Que é de peito para cima, pode ser chamada de posição supina também, tá? Que ele tá deitado com a face para cima. Posição prona também é o mesmo que decúbito ventral, tá? O corpo está deitado com a face voltada para baixo. Aí tem decúbito lateral, né? Que o corpo está para o lado. Lembrando que decúbito lateral pode ser o quê? Esquerdo ou direito. Aí vem os planos anatômicos. Gente, tem as posição, né? E tem os planos anatômicos. Como é que é esse plano? Como é que é dividido? Que nem a gente viu na imagenzinha. O sagital, né? Que vai cortar o corpo no meio, que vai dividir entre esquerdo e direito. O frontal, que vai cortar lateralmente, né? E o transversal, que vai cortar no meio, dividir na parte superior e inferior. Na imagem vocês vão ver melhor. Já eu mostrei a imagem para vocês, tá? Desses planos. Lembrem-se disso aí, não esqueçam. O nosso sistema esquelético ele é formado por 206 ossos. Então, quando alguém lhe perguntar quantos ossos o corpo humano tem, quantos ossos cai lá na prova do concurso, o sistema esquelético é formado por quantos ossos? 206. Nunca mais esqueçam. Repitam: 206 ossos. Tem cartilagens e articulações. Tem as funções de sustentação do organismo, proteção, né? Formação de cada célula. Então, cada osso vai formar, vai proteger alguma parte do corpo. Gente, nós não vamos ver esses 206 ossos, a gente vai ver os principais, tá? A gente vai estudar os principais, que são os que vocês vão poder utilizar nas aulas, nos estágios, são os principais que a gente vai estudar na aula prática. Alguém fez uma. Deixa eu ver aí, o menino fez uma pergunta. Vou voltar aqui. Eu gosto. Pode participar, tá? O Alisson. 206 é no adulto. Na criança tem mais ossos. Quando quando a gente nasce, gente, quando a criança. É curioso isso. Quando você é criança, você tem 300 ossos. Quando você fica adulto, você tem 206. Então, alguns ossos vão desaparecendo, né? Quando você vai crescendo. Então, se perguntar de uma criança, as crianças têm mais ossos que o adulto. Então, 206 ossos são para quando já está adulto, tá? Nós estamos falando já do esqueleto adulto. Tanto que é o que a gente vai estudar, né? No laboratório, que é a parte do adulto. Então, logo ao nascer, a criança vai ter 300 ossos, enquanto o adulto só vai possuir cerca de 206.
que é o que a gente vai estudar, né? O esqueletozinho adulto. Então, vamos continuar. Então, formados, né, por 206 ossos, né, vai dividir em cada sistema. Os ossos, eles são esbranquiçados, né, são meio branco, muito duro, que são unidos uns aos outros. Então, tem ossos, gente, que eles precisam um do outro para poder se ligar em um sistema. Por intermédio das articulações, né, eles vão se ligar e vão constituir esqueleto. Então, o nosso esqueleto é constituído por vários ossos. Ele é um tecido vivo, né? E ele participa de um contínuo processo, ou seja, existem os ossos novos e os ossos velhos. Com o tempo, os nossos ossos, quando a gente vai envelhecendo, eles vão se desgastando. Por isso que é importante a gente ter cuidado, tipo quem é idoso, não cair, né? Porque os ossos estão bem mais frágeis, é que nem osso de criança. Então, vai ficando mais sensível. Por isso, a importância de estar tomando algumas vitaminas, de estar se alimentando com alguns alimentos, por conta para fortalecer os nossos ossos. Os ossos são formados por substâncias responsáveis pela consciência e por sua firmeza, que são colágeno. Tem muita gente que toma colágeno, né, gente, para a formação dos ossos. Então, é uma substância orgânica, né, que vai ajudar no fortalecimento e na firmeza dos ossos. Sais minerais também, né, são substâncias responsáveis pela rigidez dos ossos, destacando, né, os fósforos. Os sinais ligames ao colágeno, tornando o osso rígido. Então, quando você se alimenta de alimentos que têm sais minerais, colágeno, os nossos ossos ficam o quê? Mais rígidos, mais fortes. Então, eles ficam bem mais resistentes. Por isso, a importância de se alimentar com isso. Também tem algumas vitaminas que nós vamos ver. Quais são as camadas do tecido ósseo, né? Periósteo, que é o tecido conjuntivo, né, que vai revestir os ossos. Ele vai proteger o osso, né? E serve como ponto de fixação também, né? Tem os vasos sanguíneos que vão penetrar nos ossos. E também o tecido compacto, que são células bem unidas, proporcionando a rigidez dos ossos. Tecido esponjoso, que são as células que deixam espaços entre si, proporcionando um tecido menos rígido e com aspecto poroso, ocupado pela medula óssea, localizado na camada óssea profunda. Nos ossos longos encontram-se as epífises. Então, tem alguns ossos que são maiores e tem outros ossos, gente, que são bem menores. Então, vocês têm que saberem, né, qualquer um. Qual a diferença de um para o outro. Todo mundo aqui já ouviu falar da medula óssea, né? Medula óssea, né? Que são células que preenchem as cavidades do tecido esponjoso, né? Tem 2 tipos de medula óssea. A vermelha e a amarela. Então, produzem diferentes células sanguíneas e suas precursoras. Então, vai se localizar as medula óssea nos ossos maiores. A medula amarela, gente, ela é composta de tecido adiposo e ela se encontra nos ossos longos. Já no recém-nascido, a medula óssea é toda vermelha. É importante vocês saberem que no recém-nascido ele só tem a medula óssea vermelha. Já no adulto, a medula óssea vermelha ela fica restrita aos ossos chatos e às vértebras. Nos ossos longos, a medula vermelha se transforma em amarela com o passar dos anos. O Alisson falou aí, né? A vermelha que produz célula sanguínea e a amarela que não produz mais célula sanguínea. Muito bem. Então, tá correto, ó, tá certo. Então, a medula óssea vermelha, ela vai produzir as células sanguíneas e a amarela não vai produzir mais. Então, quando a criança nasce, recém-nascido, lembrando que só é a vermelha. Então, tá correto aí o que o Alisson falou. O osso é um tecido ativo e vivo, né? Que cresce, se desenvolve e renova.
Na infância, o osso sofre um processo de constante remodelação e fortalecimento. Então, por exemplo, quando tem uma criança, ela vai crescendo, né? Com o passar dos anos, gente, os nossos ossos vão se fortalecendo e ficando mais fortes, tá? Ele vai amadurecendo até o seu estado adulto durante a adolescência. Nos ossos encontramos 3 células ósseas principais responsáveis por sua formação, destruição e remodelação. Então, quando a criança fica mais sensível, né? Mas com o passar dos anos, nossos ossos vão ficando mais fortes. Quais são, né, as células ósseas? São elas osteoblastos, né, que são responsáveis pela formação do osso. Eles sintetizam e segregam o colágeno, que se alinha organizadamente, né, onde se deposita o cálcio e o fosfato, formando os cristais ósseos. Os osteoclastos, né, que são células que se encarregam da remodelação do osso, associado com a absorção e destruição óssea. Aí, quais são os fatores do crescimento ósseo? Professora, como é que eu faço para os meus ossos crescer? Como é que faz para mim fortalecer os meus ossos? Então, como é que é? Como é que faz? Então, aí vocês vão verificar agora. Existem fatores importantes que influenciam diretamente no crescimento dos ossos. Quais são? Genética. Por exemplo, da genética, né? Tem família que tem uma genética boa, que os ossos são bons, que demoram a envelhecer, que são firmes. Tem outros que são mais frágeis. Tem gente que tem a família mais frágil, que qualquer queda quebra um braço, quebra uma perna. Então, pode ser da genética também. Da ingestão adequada de cálcio. Tem gente que tem alimentação boa, né? Com cálcio, vitamina C e D. Eu não tô falando só para vocês tomarem vitamina C e D, gente. Não é isso. Procurem, pesquisem quais são os alimentos que têm vitamina C, quais são os alimentos que possuem vitamina D. Então, esses alimentos, a gente se alimenta todo dia de várias coisas. Em vários alimentos possuem vitamina C e D. Outras vitaminas também, às vezes vocês nem sabem. Então, essas vitaminas vão ajudar no crescimento ósseo e no fortalecimento. Então, o crescimento dos ossos longos acontece principalmente na epífise do osso. Por exemplo, quando tem um ferimento, pode prejudicar o crescimento. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, né? Tem muito acidente de moto que diz assim: o fulano de tal quebrou o fêmur, é o na perna, né? Que é o osso maior que a gente tem, é o fêmur, que é o da perna. Então, às vezes, quebrou ele. Quando ele quebra, até ele recuperar, ele vai prejudicar o crescimento. Então, vai prejudicar o crescimento e isso pode atrapalhar o crescimento ósseo, né? Então, isso tudo pode prejudicar. Principalmente nos ossos longos. Classificação dos ossos, né? Os ossos, gente, eles podem serem definidos na sua forma, né? Na espessura, na largura e no comprimento. Ou seja, vocês vão ver a diferença. Tem ossos que são menores, tem ossos que são maiores, tem ossos que são interligados com outros, né? Por exemplo, no braço. No braço, a gente tem só um osso que forma o braço? Não. Tem vários, não são só um, né? Então, na mão, só tem um osso na mão? Não, eu vou ter vários ossos. Então, a gente tem que saber essa diferença, né? Quais são os ossos que formam, se são grandes, se são pequenos, se são longos, qual a largura, qual o comprimento. Então, essa forma que vai se classificar os ossos. Cada osso vai ter uma classificação. Os ossos longos, né, apresentam uma escavação central, né, que é um canal medular, onde se encontra a medula óssea. Os ossos longos são constituídos por um corpo, né, ou diafase, ou duas extremidades ou epífise. Exemplo, fêmur. Por exemplo, ele é constituído com 2 ossos, não é só um. Então, por exemplo, no braço também tem 2 tipos de ossos. Na mão, então, todos eles são, um precisa de outro. Tem os ossos curtos também, né, que são os carpos, né, que é da mão, do pé. Tem os ossos planos também, que são os ossos finos, né, por exemplo, a escápula.
Então, a gente vai poder classificar cada um deles. Então, quando vocês saberem, aprenderem, né, os tipos de ossos, vocês vão saber onde que tem cada um. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, quando vocês souberem, né, a tíbia, o sacro, o rádio, onde que está localizado? Eles são o quê? Eles são ossos grandes, finos ou curtos? Então, vocês já vai saber, né, pelo tamanho, se ele é grande, se ele é fino, se ele é curto. Então, vocês já vão conhecer melhor e saber. Tem os ossos alongados, né, que são as costelas, que são os ossos mais longos, né, porém achatados. E eles possuem um grupo, né, porque é um formado com o outro. Ossos pneumáticos, né, que são ossos ocos, cheios de ar, como, por exemplo, a nossa frontal, né, a nossa cabeça. Por exemplo, é um osso redondo, que ele é oco dentro, ele é oco. Então, é uma cavidade cheia de ar. Ossos irregulares, né, que são aqueles que apresentam uma caracterização muito específica, por exemplo, a vértebra e o maxilar. Então, esses são irregulares. Ossos sem sesamoides, né, que são presentes no interior de alguns tendões, né? Por exemplo, a patela. Então, esses sesamoides são aqueles que estão junto com alguns tendões, que é na perna, por exemplo, a patela, que é lá onde, que é o ossozinho do nosso joelho, aquele redondinho. Agora a gente vai poder ver os principais ossos. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Antes disso, alguém tem alguma dúvida que tem aqui, gente? Quantos ossos a gente tem? 206, muito bem. 206 ossos. Muito bem. Vamos recapitular aqui o que a gente viu para ver se vocês estão prestando atenção mesmo e fixar bem. Como é que é dividido o nosso corpo? Cabeça. Quais são as partes? Quem lembra? A cabeça, qual é as duas partes que tem na cabeça? Podem participar, não pode ter medo de errar, não. Estamos aqui para aprender. A cabeça se divide em duas partes. Qual é? O crânio. E qual é a outra parte? Face. Muito bem, Douglas. O tronco se divide em quê? O que tem na nossa parte do tronco aqui? Do peitoral. Qual é a parte que tem? Tem o quê? Tórax. E qual é a outra? Tórax e abdômen. Muito bem, Manoele. Os membros, tem dois tipos de membro que eu vou querer que vocês saibam os membros para me perguntar tudo. Quais são os membros? Superior e inferior, muito bem. Agora eu quero que vocês me digam dois membros superior e dois inferior. Muito bem, né? Perna e pé, coxa e quadril, isso aqui é o quê? Inferior. Aí os braços e mãos são o quê? Superior. Muito bem. É isso que eu quero que vocês aprendam, gente. Onde que tá localizado cada um? Onde que tá? Qual que é? Tá entendendo, Antônia? Márcio? Andréia? Só tá participando o Ares, Samanu, Leiliane. Então, agora a gente vai ver. Vou abrir aqui o esqueletozinho para a gente poder ver as partes do inferior e superior, cada um deles.
Vou abrir aqui para vocês que ele só um minuto que não tava aparecendo. Então vamos lá, agora tá aparecendo aí. Aqui os planos que a gente viu, né? Plano sagital, né? Que é dividido ao meio, né? Em partes iguais. Plano frontal, né? Que é de frente, que tem a parte anterior e a parte posterior. Transversal, que ele é dividido ao meio. Aí nós vamos para o sistema esquelético, né? Que são 206 ossos. Então vamos lá ver. Os ossos do corpo humano. Divide-se em ossos do crânio, da face, né? O crânio é frontal, né? Quais são os ossos do crânio? Frontal, que é o osso da formação da porção anterior do crânio, da testa. Temporais, que são laterais. Parenterais, direito e esquerdo. Occipital, que é a parte de trás do crânio, né? Esfenoide é o osso interno que forma o assoalho do crânio. Etimoide, que é a parte nasal. Aí a gente quais tem os das faces, que são oito ossos. São os maxilares, zigomáticos, nasais, lacrimais, palatinos, conchas nasais inferiores, vômero e mandíbula. Pelo nome dá de vocês saberem onde mais ou menos se localiza. Maxilar, o quê? Na boca, né? Aí zigomático, também na face. Nasais, já é do nariz. Lacrimais, já vai ser o quê? Perto da onde saem as lágrimas, né? Do olho. Mandíbula da boca também. Então, pelo nome, você deve saber mais ou menos onde se localiza. Na coluna vertebral, né? Nós temos 33 vértebras. Tem a região cervical, que é 7 vértebras. A região torácica, que é 12. Lombar, que é 5. Sacral, que é mais 5. E coxígena, que é mais 4. Então, essas são as regiões das vértebras, da coluna vertebral. Então, vamos lá. As costelas, né? Tem 12 pares. Nossa costela, a gente tem 12 costelas. E as nossas costelas são formadas em 3 tipos: verdadeira, falsa e flutuante. Da 1 até a 7ª costela são as verdadeiras. Da 8ª à 10ª são falsas. E a 11 a 12 são flutuantes. Então, dessa forma que vai dividir as costelas. Temos os ossos dos membros superiores, né? Superiores é a parte de cima. Isso que agora que vocês querem que vocês fixem. Tem o ombro, que é a região, a escapular, né? Então, tem a clavícula, né? Que é a direita localizada, né? Onde tem um S no nosso pescoço. A escápula. Húmero, que é o osso mais longo do braço. Rádio, que é do lado do braço. Una também no braço. Aí, carpo, metacarpo e falange, são a parte das mãos. Então, do inferior, que é a parte de baixo, tem o quadril, o fêmur, a patela, a tíbia, a fíbula, tarso, metatarso e falange. Esses 3 aqui são do pé. Então, esses aqui a gente vai ver onde que é cada localizado. Então, o que é que eu quero que vocês saibam? Quais são os ossos do membro superior? Quais são os ossos do membro inferior? Quais são as partes das vértebras, as regiões e as costelas? Quantas costelas nós temos e como que é dividida as costelas? A gente vai aprender isso na teoria e vai ver na prática para poder saber onde fica cada um deles. Então, a gente vai ver aqui. Vamos primeiro para a parte da cabeça. Vocês vão ver na imagem aqui, gente, quando a gente for para o laboratório, a gente vai colocar um nomezinho lá no crânio.
Região frontal, né, que é a da frente. Parenteral, que é a de trás. Occipital, essa parte aqui da nuca ou de trás da cabeça. Temporal, a do meio. Esfenoide, que é um ossinho atrás dos olhos. Nasal, que é o ossinho nasal. Zigomático, que é esse aqui, ó, abaixo dos olhos. Maxilar, a parte é os ossos acima, parte de cima da boca, quando você sorri. E a mandíbula, o de baixo. Maxilar e mandíbula é mais fácil. Aqui tá o nome errado, mas é mandíbula, tá, gente? Não saiu o i. Então, essa aqui é bem fácil de você aprender. Então, estudem. Estudem, que a gente vai ver isso aqui na prática e vai fazer uma prova também prática. Então, a gente tem que saber onde que são os ossos e onde está localizado. Isso aqui é da face. Da face do crânio. Então, são quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente tem que saber esses 9. Onde que está a frontal, parental, occipital, temporal, a mandíbula, o maxilar, nasal, zigomático e esfenoide. Essa é a parte do crânio e da face. Aí nós vamos lá para os membros inferiores e superiores, no famoso esqueleto, de frente. Como que você visualiza ele de frente? Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. O crânio, né, que é a parte da frente da cabeça. O maxilar também vai ter, ó, e a mandíbula que a gente acabou de ver. Aí vai para a parte do inferior, superior. Clavícula. Aqui eu dei o zoom, não dá de ver direito, gente, mas quando a gente for pro laboratório, no esqueleto vai dar de ver bem direitinho. Aí tem a escápula, húmero, o externo, que é esse ossinho do meio, que fica logo abaixo dos nossos seios. Se você verificar aí nos seus seios, abaixo tem um ossinho, que é o externo. Aí vai ter as costelas, né? Lembrando que tem as verdadeiras, as falsas, né? Então, coluna vertebral, que é a nossa coluna vertebral, né? Aí vai o braço. Vamos pro braço. Una é um lado de cá, rádio é esse outro, né? Aí vai vir o carpo, que é essa parte que a gente chama de munheca da mão, né? Quando a gente dobra assim, não tem, né? É o carpo. Metacarpo, as partes de cima do dedo. E falanges, os dedinhos perto das unhas. Sacro, esse osso maior aqui que sustenta a nossa coluna. Pubis, região pubiana, né? Essa aqui de baixo. O isquio é os do ladinho. Aí tem o osso maior do corpo. Agora a gente vai para parte inferior. Fêmur, que é esse maior osso do corpo humano. O maior osso que a gente tem é o fêmur, que é o da perna. Patela, ninguém vai errar a patela, né? Se cair lá na prova patela, para vocês localizarem lá na prova prática, vão saber que é esse ossinho aqui do meio, do joelho. Aí na perna tem a tíbia, que é a parte maior. A menor é a fíbula. Aí no pé vai ter o quê? Tarso, que é perto da munheca, né? Como se fosse onde dobra. Metatarso e falanges. Então, essas são as partes do inferior. Aí do superior vai ter esses outros, certo? Aí nós vamos para agora para onde? Para as costelas. Cartilagem, que é esse osso aqui do meio, né? O externo, que é o aqui. Aí nós vemos, isso aqui tem as nossas costelas, né? Lembra, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até a sétima costela verdadeira, né? Depois vai ter as falsas. E as duas últimas são flutuantes. E aqui vai estar a nossa vértebra. Isso aqui do meio, né? As vértebras. Que é as regiões da coluna. Certo? Que a gente vai ver a coluna, ó. Lembra que eu falei da coluna, por exemplo, eu tô com uma dor na região lombar. Será que você sabe onde é que é a lombar? Será que você sabe onde que é o cóccix? Região torácica, então a cervical, né? A cervical, todo mundo pensa que é lá embaixo, mas não é. A cervical é bem em cima do pescoço. Deixa eu abrir aqui para ficar melhor.
Então, aqui é a coluna vertebral, né, gente? Aí tá aqui a coluna vertebral, essa é a parte das vértebras da coluna. Aí vai ter atlas e axis, né, que é as primeiras. Aí vai ter a região dorsal, que é a do meio. Torácica, que é perto do tórax. Região lombar, que é essa que vai descendo da coluna. Essa parte de baixo, tô com a dor na região lombar, das costas. Aí logo embaixo vai ter a região sacral e o cóccix. Essa é a parte das costas da coluna. Então, a gente vai estudar a face, né? O esqueleto em si, né? Gente, esses são os principais ossos que eu vou cobrar. Nós vamos ver que são os principais. Tanto membro superior esquerdo, membro superior direito, né? Porque o esquerdo e o direito é os mesmos ossos, se for no braço. É que nem quando você faz um acesso. Acesso venoso periférico no membro superior esquerdo. Acesso periférico no membro superior direito. Então, essa parte aqui são os superior e essa inferior. Então, tudo isso são a parte. E lembrar que o pezinho é formado em tarso, metatarso e falange. A mão, carpo, metacarpo e falange, né? Vai se dividir. Então, vou prestar bem atenção, né? Para poder visualizar. Quando a gente for lá pro laboratório, vai ter o esqueleto lá e a gente vai identificar cada partezinha do corpo e vamos colocar os nomezinhos lá para a gente poder aprender melhor. E visualizar melhor, né? Porque vocês vendo, pegando, fica mais fácil do que ver só na imagem. Certo? Então, aqui tem o nome dos... Nas apostilas tem o nome dos ossos tudinho para vocês aprenderem. Vou voltar aqui. Alice, os ossos que a gente vai estudar do crânio é esses aí que eu mostrei, tá? Esses aí, os principais, que a gente vai visualizar. Que são os que... O da mandíbula. Aí a parte occipital, temporal. Todos esses são os que a gente vai ver, tá? Do crânio são esses aqui, ó, que eu vou cobrar de vocês. Que são os principais que a gente vai usar. Por exemplo, paciente refere cefaleia intensa na região frontal. Essas são as que vocês têm que saber. Quando forem fazer uma anotação, onde que tá doendo, senhora, né? Ela vai mostrar na cabeça, aí você vai saber se ela tá assistindo enxaqueca na região frontal, parental, occipital. Tudo isso, tá? Teve mais alguma pergunta aqui? Prof, esse é o nome. É ilho, tá, gente? Ilho. Eu vou escrever.